Hoje vamos falar de um tema muito comum, na realidade que nós nos deparamos isso no nosso dia a dia na clínica, com os oftalmologistas no seu dia a dia. Os prontos socorristas, os médicos do pronto-socorro se deparam com essa situação com muita frequência e que realmente é uma coisa que eu posso dizer 80% das pessoas não têm cuidado com os seus olhos quando vão praticar algumas atividades ou exercer algumas atividades profissionais ou até atividades de desporto, que é o esporte, não têm esse conhecimento e também não procuram, quando têm o conhecimento, não procuram fazer tomar atitudes preventivas para evitar acidentes. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acidentes oculares. O que é muito frequente no acidente ocular? O que me acontece muito no dia a dia, né? O famoso cisco no olho, né? Que o pessoal chega lá, eu estou com um cisco, estou com um cavaco no olho. Esse é outro termo muito comum, principalmente do pessoal que trabalha em metalúrgica, trabalha em ferramentaria. Eles aparecem no consultório sempre com um corpo estranho nos olhos, né? É assustador, inclusive, o que a gente presencia muitas vezes de pessoas que, por falta de conhecimento ou por dificuldade de ter acesso. Muitas vezes, hoje em dia, ter acesso a um pronto-socorro não é tão difícil, mas enfim, ou ter acesso ao oftalmologista, eles pegam palito de dente e tentam remover aquele corpo estranho metálico de dentro dos olhos, o famoso cisco no olho. Muito cuidado, isso não deve ser feito, obviamente. Você deve procurar uma ajuda especializada para que seja removido esse corpo estranho. Usar óculos de proteção seria primeiro o começo da conversa. É muito comum, a pessoa chega no consultório com um corpo estranho numa posição extremamente difícil ali, com uma profundidade muito ampla, e ela fala, não, eu estava de óculos, né? Aí você faz a interrogação, força a conversa. Não, na realidade, doutor, é que naquela hora eu fui usar a lixadeira, mas era a última lixadinha e eu tirei o meu óculos e tal. Existem riscos enormes para a sua visão quando você faz isso e você pode perder os olhos com uma perfuração por causa de um corpo estranho. Quer dizer, eu entendo que os olhos, a visão, como muita gente, eu escuto essa frase, a visão é a coisa mais importante da minha vida. Mentira. Se fosse, você não faria isso e não exporia os seus olhos a esse risco de ir trabalhar numa solda quente, com risco de explosões, de faísca, sem proteger os seus olhos. E o que a gente mais vê é o EPI, né, o equipamento de segurança ali pendurado do lado da máquina, do lado da lixadeira, do lado da... Enfim, são coisas que são totalmente... que você pode evitar esse tipo de acidente. Isso é muito frequente. Uma outra situação caseira, inclusive, que é muito grave, embora ela seja um acidente doméstico, são pregar um preguinho na parede. Eu vou pregar um quadro, minha mulher ficou lá, pega um prego para mim, eu quero pôr um quadro e tal. E muitas vezes esses pregos hoje, eles são de aço, eles são extremamente rígidos e ele ricocheteia. Na hora que você bate o martelo, se você não estiver segurando adequadamente, ele ricocheteia. Acreditem, ele acerta os olhos. É muito frequente isso e essa lesão, infelizmente, com prego, ela é extremamente grave. Muitas vezes a gente não consegue salvar esse olho, parece ser uma situação absurda, mas não é. Se você observar, e todo mundo já teve a oportunidade aqui de assistir um filminho americano, esses filmes enlatados e tal, e que você observa aquelas pessoas que estão lá mexendo na grama, né, e tal, eles parecem uns ETs, né, eles usam óculos, eles usam luvas, eles usam... Por quê? Esse cuidado doméstico, eles têm essa consciência, essa orientação. E nós aqui, infelizmente, levamos tudo muito a coisa, não, isso é bobagem, comigo não acontece, que é isso e tal. Infelizmente, nos olhos, nós não temos muitas segundas chances. Portanto, tomem muito cuidado. Às vezes uma coisa banal pode se tornar um acidente muito grave. É uma orientação, na realidade, a ideia é evitar da gente se deparar com essa situação que, infelizmente, é muito frequente no consultório. Uma outra situação que aqui também chega a ser uma coisa parece tão absurda, mas não é soprar gaiola de alpiste. Todo mundo que tem passarinho em casa, curte o seu canarinho, a sua calopsita, os seus bichinhos lá, vai limpar a gaiola com aquele hábito de soprar, a caixinha de alimento para sair a casquinha,
Acreditem, é muito mais frequente, e os oftalmologistas talvez que estiverem ouvindo isso vão rir, mas é frequente, e eles já se depararam com isso. Aquela casquinha do alpiste, ela forma como se fosse uma ventosa, quando ela gruda nos olhos, e gera um processo inflamatório enorme, com dor, desconforto, e muitas vezes é difícil de retirar, porque ela gruda realmente, ela faz uma aderência. E normalmente o paciente, ele demora uns dias, 24, 48 horas, 72, ele fica ali enrolando, não, é um cisquinho, vai sair, vai sair, vai sair, e aquilo vai formando uma aderência tão forte que é difícil de retirar. Então, é uma condição boba, né, que parece ser tão banal, quem já não soprou uma gaiolinha de passarinho aí para tirar a casquinha do alpiste, mas que infelizmente pode gerar um problema sério para os seus olhos, uma lesão, machucar realmente isso, tratável, você trata, faz curativo, tudo, mas tem que se tomar cuidado. Uma outra coisa que é muito comum, o pessoal me pergunta tal, e aqui fica uma orientação na realidade, que pode ser também banal, mas não é. O que eu faço, doutor, quando cai um produto químico nos meus olhos? Muito bem, é uma pergunta complexa teoricamente de se responder, mas não tão assim, porque na prática ela é fácil de se resolver, por incrível que pareça. Independente da substância química, cal, tinta, álcool, qualquer substância química que venha atingir os seus olhos, se você olhar nos rótulos dos produtos, você vai ver lá que está escrito assim, lave os seus olhos com água corrente, em letras minúsculas, que muitas vezes não dá para ler, mas a orientação é essa mesmo. Inclusive, se você tiver com alguém perto, isso é muito comum com o pessoal que trabalha na construção civil, machucar os seus olhos com o cal. Eles misturam aquela massa cimento com cal, aquilo espirra nos olhos ou na hora de pintar uma parede. Qual que é a orientação? Qual que seria o correto? O que é o correto? Deite, se você tiver alguém junto com você, abra um fino jato de água, bem leve, não jato de espirrar, só deixe a água corrente caindo nos olhos por pelo menos 5 minutos, antes de você conseguir chegar ao médico, a um pronto-socorro. Por quê? Qualquer produto químico, ele vai ter uma ação de queimadura. Ele vai queimando, ele corrói as membranas oculares, córnea, conjuntiva, pálpebra. E se você machucou o olho, qualquer deslocamento, por menor que seja, são pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos ou até mais para você chegar ao atendimento médico. Procurar um oftalmologista, às vezes não tem, não acha o consultório, enfim, chega ao pronto-socorro, está lotado, e isso, o tempo, esse tempo que está passando, aquela substância ácida ou substância básica, enfim, o que caiu no seu olho, ela está corroendo as membranas oculares. Ou seja, a dica tão simples, deita ou vai numa torneira e lava os olhos de forma constante por pelo menos 5 minutos, 7 minutos. Tem várias regras aí, mas na realidade lave os olhos. Porque naquele momento do trauma, do acidente, quando você limpou, é muito rápido, você consegue remover grande parte daquela substância com uma coisa tão simples, a água. Uma vez feito isso, aí sim, você se desloca a um pronto-socorro, se desloca ao seu médico oftalmologista e aí você vai pedir socorro. Mas até lá você lave os olhos. Essa é uma dica muito importante com substância química. Uma coisa muito perigosa e que eu já vi fazerem também, em farmácia inclusive, a pessoa chega lá e fala, caiu um ácido no meu olho. Aí o sujeito vai lá e pega uma substância que tem um pH básico e coloca reação química de calor na hora, queimadura por substância, por você fazer uma reação química local. Então, não façam isso. Água boricada, isso não se usa mais, aquela acidez da água boricada, quer dizer, isso não se deve mais usar. Água, ponto. Caiu substância química, água. Soro, não, vou correr atrás de um lugar que tenha soro. Bobagem. Água. Você resolve. Água mineral, melhor ainda. Você sabe que ela está mais limpa, mas água. Então, queimadura química sempre com água. Você resolve grande parte dos problemas. Depois você chega até o seu médico oftalmologista. Uma outra situação que é muito comum é a história de coçar os olhos. Cuidado com traumas de coceira. Você pode machucar os seus olhos de forma muito grave. É muito comum, eu vejo, às vezes eu estou olhando assim do lado, eu fico olhando a pessoa esfregando os olhos e tal. Não faça isso. Isso é prejudicial para a saúde dos seus olhos, para a córnea, podendo desencadear problemas mais graves na sua córnea e que devem ser evitados. Então, são dicas, são coisas
simples, corriqueiras do nosso dia a dia, que você se depara com isso no seu dia a dia, mas que deve ser evitado, você deve tomar cuidado e que podem comprometer a sua visão para o resto da vida. Então, são tentativas de orientação que a gente quer passar para vocês para que você tenha essa informação na mão, e a informação é a chave de tudo.